Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui então no nosso terceiro encontro de férias, né? A gente está tendo aí toda semana para vocês poderem aproveitar também as férias para adquirir um pouquinho de conhecimento, já se preparar, né, para o ano que acabou de começar, já traçar várias metas, várias, né, ideias aí na cabeça de vocês. Então, hoje estamos aqui com a nossa palestrante, né, Valesca, também com as nossas coordenadoras de curso, professora Paola, professora Carla e professora Lívia. Vou passar para vocês daqui a pouco a palavra para vocês darem um oizinho aí para os alunos. Eu sei que muitos estão com saudades da gente, né? Mesmo que a gente está fazendo esses encontros, vocês aí, mesmo que a gente tem muito curso à distância, mas a gente é muito próximo de vocês. E hoje vamos falar um pouquinho sobre inserção no mercado de trabalho, né? Então, a mentora Valesca Petec vai trazer aqui várias ideias para vocês sobre como, né, é esse passo importante na carreira. A gente sabe, obviamente, que muitos de vocês já trabalham, já estão inseridos no mercado de trabalho, mas ideias para melhorar cada vez mais o currículo, se aprimorar, se desenvolver, porque sempre a gente precisa pensar nisso, né? Nunca, eu já estudei, já sei, ou então já estou no trabalho, não vou tentar melhorar. Sempre a gente tem que pensar em cada dia ser melhor do que ontem e o amanhã, né, melhor do que hoje. A gente sempre tem que pensar em cada vez crescer mais, tá? Então, dou uma boa noite especial a todos que estão conosco também, os nossos queridos alunos. Agradeço já de antemão a Valesca por ter aceitado vir aqui, né, conversar com os nossos alunos, apresentar sua expertise aí, que vai ser muito importante nesse início, né, para alguns alunos eles estão iniciando, outros já estão conosco há algum tempo, mas para todos é um assunto muito importante. Então, boa noite, professora Paola. Boa noite, professora Fernanda, Valesca, seja bem-vinda à nossa instituição. Boa noite, professora Lívia, professora Carla. Boa noite, queridos alunos. Estamos com saudades de vocês nesse nosso terceiro encontro de férias. Daqui a pouco nós estaremos juntos novamente, né? Queria desejar boas-vindas a todos, que vocês aproveitem essa palestra que é muito importante, né? Para todos os alunos, para todos os cursos. Uma boa noite especial também aos meus alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública e Gestão Financeira, e espero que vocês aproveitem ao máximo essa noite. Obrigada e até mais. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente a mais um encontro de férias. Logo, logo, início das nossas aulas, né? Nos veremos e com muito aprendizado durante todo esse ano, né? E para esquentar já nessa nossa formação, essa nossa troca de experiência, tenho certeza que a nossa noite com a professora Valesca será maravilhosa. Então, convido a todos a aproveitarem o máximo possível da nossa noite, façam muitas anotações e coloquem também as suas perguntinhas no chat para que a professora lá no final responda todas. Um grande abraço a todos. Muito bem, olá a todos e a todas, minhas colegas, professoras, nossa palestrante, mentora Valesca, aos nossos queridos alunos, em especial aos ingressantes, né, o pessoal que está chegando agora, a gente está vendo muitos comentários aqui dos que estão entrando, então que seja um início muito proveitoso. Aos nossos alunos veteranos, eu estou vendo minha galera aqui da logística, do marketing, todos se prontificando aqui, muito bom. É uma alegria estar aqui novamente na presença de vocês, né? Esse período de férias, essas oportunidades é muito gostosas para a gente exatamente se profissionalizar cada vez mais. E hoje eu fiz questão de participar aqui com a Valesca de um assunto tão importante, que às vezes passa despercebido, que é como a gente se colocar, né,
no mercado de trabalho. Então, não sem muitas delongas, já vou falar aí da nossa palestrante, né? Então, Valesca Petek, ela é profissional dessa área, já atua, né, como mentora. Então, ela é mentora de carreira, graduada em Relações Públicas e especialista em Estratégia Corporativa pela Unesp. Tem experiência em em recursos humanos, em empresas como a Tilibra e a Volvo. Então, tem uma grande experiência aí em empresas internacionais, né? Atuou em recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento. Além de mentora, né? Ela é Gup Expert, então a gente vai entender como que essa plataforma Gup é tão importante. Então, quem está procurando emprego, quem está se colocando no mercado de trabalho, né? Ficar atenta, porque ela é expert, né? Tem expertise nisso. Ela, então, é palestrante, produtora também de conteúdo, sendo membro do programa do LinkedIn for Creators Brasil. Então, também atua aí dentro do LinkedIn, que é outra plataforma que a gente vai falar muito, que é muito importante para o mercado, né? Para a vida profissional de vocês. Enfim, a gente está dando um resuminho, porque essa moça ela é muito grande. Então, se alguém quiser saber mais, segue ela nas redes sociais, tem um site onde vocês podem ter mais informações dela. Ela também vai deixar isso no final da fala dela, em valescapetec.com, né? Vocês conseguem ter mais informações delas. Fiquem até o final, deixem suas perguntas. Vamos liberar o link dos certificados mais por volta das 20 horas, tá? Então, agora vamos degustar desse conhecimento que a Valesca vai compartilhar com a gente. Valesca, a palavra é sua. Muito obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui participando desse evento, contribuindo, né, com um pouco de conhecimento e orientação. Eu sei que tem pessoas que já estão inseridas e já trabalham, outras pessoas que estão começando agora. Tem gente que está chegando na faculdade agora, tem gente que já está há algum tempo. E a parte boa é que essas orientações vão valer para todos os casos, porque para quem já está trabalhando, a ideia é se inserir em uma nova vaga, poder ser promovido. Então, a gente consegue trazer uma orientação que todos conseguem se beneficiar. Obrigada pela recepção, estou realmente muito feliz de estar aqui hoje. E vou compartilhar, então, a minha tela para que vocês possam ver. Eu organizei aqui um material, vai ser algo bem dinâmico, então prometo que eu vou me esforçar para ninguém ficar com sono, mas é importante ter esse elemento visual para ajudar a ilustrar alguns dos conceitos. Então, nós vamos falar muito, né, sobre inserção no mercado de trabalho, pensando em alguns caminhos para que vocês possam ser mais persuasivos na hora de contar a história da sua vida profissional, tanto por escrito, pensando ali no currículo, plataformas como o LinkedIn e a Gup, e a gente vai falar, né, um pouquinho de outros temas também. Então, começando aqui, deixa eu só pegar, só um minutinho, pronto. Então, a apresentação já foi maravilhosa, né? Então, já tem muitas apresentações aqui sobre mim, mas só para resumir, eu vim das relações públicas, então eu vim da comunicação. Pessoal, inclusive a minha voz está assim, porque eu estou me recuperando de uma garganta inflamada, então eu vou, em alguns momentos, precisar tomar uma água, mas a gente segue normalmente. Então, eu vim da comunicação, fiz uma pós nessa área e estava, né, com a carreira toda encaminhada para um lado, só que aí eu descobri outros subsistemas de recursos humanos, e aí eu percebi que eu realmente gostava disso, e fui atuar com outras coisas. Então, eu trabalhei com recrutamento e seleção, com treinamentos, e aí depois disso eu me tornei mentora de carreira. Então, desde 2021 eu atuo com isso, então eu sou mentora de carreira já faz algum tempo, e já orientei diversos profissionais, então, em palestras e treinamentos eu já perdi as contas, mas individualmente eu até fiz essas contas esses dias para poder trazer aqui para vocês, deu mais ou menos 400 pessoas nos processos individuais, então eu tenho muito orgulho, porque são pessoas que confiaram aí no meu trabalho. Então, eu atendo pessoas no Brasil, outros países também, então tem bastante coisa aqui para a gente compartilhar. Mas não vou ficar fazendo propaganda minha, tem mais informações ali no site, valescapetec.com. E para a gente começar a pensar, né, sobre esse cenário de, realmente, né, de mercado de trabalho, vamos trazer uma primeira pergunta, que é, por que as empresas contratam? Quando eu pergunto isso, algumas pessoas falam,
porque ela precisa de uma pessoa para fazer alguma coisa, para executar uma determinada atividade. Pensando nisso, vamos traduzir isso em outras palavras. Uma empresa contrata um profissional como estagiário, como funcionário, em qualquer formato que seja, porque ela tem uma determinada necessidade. Então, essa empresa, ela vai pensar, bom, eu tenho uma necessidade que precisa ser atendida, se eu colocar uma pessoa lá para fazer isso, essa situação será resolvida. Nesse caso, quando eu trago essa analogia, muitas pessoas me perguntam, mas Valesca, então você está dizendo que eu sou um produto, né? E aí a minha resposta para essa pergunta é que mais ou menos. Então, assim, claro que pessoas não são coisas, mas é uma metáfora, é uma ideia para que fique mais clara a ideia de que, sim, a gente vai pensar como se fosse um produto, mas para ficar palpável, porque a ideia é que, para você ser a pessoa escolhida para uma determinada posição, num processo seletivo, já que o seu intuito é se inserir no mercado de trabalho, você precisa mostrar como você vai suprir a necessidade daquela empresa. Então, se eu compro uma roupa, porque eu preciso me vestir, eu compro um alimento, porque eu tenho fome. Então, é entender qual é a necessidade da empresa com aquela posição. Por que ela precisa de um estagiário na logística? Por que ela precisa de um estagiário lá no RH? Quais são as necessidades que a empresa precisa suprir? Porque isso é o que vai te ajudar a conectar com a sua história, enfatizando como você vai suprir essa necessidade. E é aí que entra, então, o seu currículo, o seu perfil do LinkedIn, e até a sua desenvoltura nas entrevistas. Então, nós vamos passar um pouquinho por todos esses temas e eu vou trazer também alguns direcionamentos de materiais extras também que vocês podem consultar para se aprofundar em cada um deles. Então, pensando no contexto, né, do currículo, eu sou Relações Públicas de formação, então vou trazer aqui uma analogia pensando em ferramentas de comunicação. Ferramenta de comunicação é, por exemplo, se eu preciso informar os alunos da faculdade sobre a data de retorno às aulas. Eu posso mandar um e-mail, eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp, eu posso colocar um cartaz, eu posso fazer um outdoor, eu posso pensar em vários cenários com esse intuito de comunicar algo. Então, eu vou pensar em qual ferramenta eu vou utilizar para transmitir uma determinada mensagem. Nesse caso, o currículo é essa ferramenta. E, nesse caso, é uma ferramenta de comunicação escrita, diferente lá da entrevista, que nós já vamos falar dela também, que tem já um formato verbal. Então, pensando que é uma ferramenta de comunicação, eu preciso ter estratégias. Uma analogia que nós podemos fazer é pensar, por exemplo, em uma propaganda. Então, se eu quero vender um determinado produto e eu vou criar uma propaganda, uma peça de publicidade para falar sobre esse produto que eu quero vender. Eu tenho que pensar no meu público, porque eu posso vender o mesmo produto para públicos diferentes. Então, se eu quiser vender, por exemplo, garrafas d'água, se eu quiser vender garrafas d'água para pessoas que vão fazer trilha, talvez eu queira falar sobre ser uma garrafa, que ela é térmica, que ela vai fazer com que a água fique fresca por mais tempo, mesmo que você esteja fazendo uma trilha embaixo do sol. Ou, se eu estou vendendo uma garrafa para um outro público com uma outra demanda, talvez eu queira enfatizar características diferentes daquele mesmo produto. O próprio produto também é desenhado pensando no público, mas aqui a gente só está analisando a parte da publicidade disso, da propaganda, ou seja, da comunicação, de como que eu vou falar daquele mesmo produto, só que de uma maneira mais interessante. Então, por isso, a gente vai olhar para o currículo como uma ferramenta de comunicação. E aqui, gente, descrição da vaga. Ela é a sua melhor amiga, ela é a sua melhor fonte. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o que eu tenho que falar? Como é que eu vou... de tudo que eu tenho na minha história, o que eu vou enfatizar no meu currículo? O que a vaga busca. E olha que coisa boa, eu trouxe aqui até a expressão do dar match, que é algo que a gente usa muito para falar sobre aplicativos de relacionamento, né? No contexto amoroso, você vai e tem lá o seu perfil, e aí você encontra uma pessoa, e aí você se interessa pela pessoa, ela também por você, deu match, vocês começam a conversar. É isso que a gente quer que o currículo faça por você, que o
o profissional de recursos humanos veja o seu currículo e fale, gente, mas quem que é essa Valesca aqui? Eu quero conversar com ela, eu quero conhecer ela, eu quero saber mais detalhes sobre essa situação aqui que ela me descreveu. A parte boa que nos ajuda é que, diferentemente de um perfil de um aplicativo de relacionamento, que nem sempre as pessoas são muito transparentes sobre o que elas estão buscando, às vezes nem tão transparentes sobre quem elas são também, aqui a empresa está te dando todas as informações. Talvez todas seria exagero, porque tudo mesmo não cabe ali naquele texto. Talvez ela não traga, por exemplo, uma lista de soft skills, né? E aí a gente começa a ler isso nas entrelinhas, se a empresa não trouxer isso explicitamente. Mas ela vai te contar o que ela está buscando. Algumas empresas podem trazer descrições de vaga mais detalhadas do que outras, mas em geral o mercado te diz, olha, é isso aqui que eu quero. Se você tem, então se candidate para essa vaga. O que muitas vezes acontece, que aí eu escuto muito também dos meus clientes, é o RH não me enxerga, o RH não me valoriza, as pessoas não estão vendo o meu potencial. Só que aí é onde entra essa ideia da comunicação. Eu me lembro que eu escutava muito no curso de Relações Públicas que se você se comunica de uma forma que o outro não compreendeu da maneira que você gostaria, a responsabilidade é sua. E eu sei que isso é um pouco frustrante de ouvir, porque tem outros elementos envolvendo o processo seletivo que fogem do nosso controle. Então, por exemplo, a concorrência é muito alta, a gente não consegue mudar. Se o processo seletivo foi desenhado de uma forma que não te ajuda a mostrar o seu potencial, talvez você não seja muito bom se comunicando, mas você num teste se daria muito bem, e nesse processo seletivo não tem nenhum tipo de teste, isso também pode te prejudicar. Esses pontos, eles são válidos, mas a gente não tem muito poder sobre eles. O que nós temos alguma influência é sobre a nossa forma de se posicionar. Então, se o RH das empresas, né, ou os RHs dos profissionais, não estão conseguindo enxergar o que você tem, então vamos pensar, será que, opção 1, me falta mesmo algo? Tem algo que é importante para essa vaga que eu ainda não tenho? Ou opção 2, eu tenho, só que eu não estou conseguindo comunicar isso de uma maneira muito clara. Por isso que é importante a gente entender muito bem qual é a demanda da empresa, porque a partir disso eu consigo lapidar a minha forma de me posicionar. E aí, a partir disso, pensando no currículo especificamente, eu trouxe aqui 7 sessões que eu recomendo que você traga nesse documento. Eu quero também fazer um adendo, que eu já escutei assim, mas o currículo não se usa mais. Eu não preciso montar um currículo, porque eu vou lá e preencho meu perfil no LinkedIn, eu preencho meu perfil na GUP, então eu não preciso de currículo. Tudo bem, você vai precisar estar presente em plataformas de recrutamento, mas a ideia do currículo é, primeiro, tem empresas que vão te pedir, me mande seu currículo por anexo. Segundo, é um exercício também você sentar, escrever textos que conte a sua história. Então, você estruturar isso num currículo é um passo importante para depois, tem coisas aqui que você só vai copiar e colar para a plataforma. Então, na verdade, você escrevendo num documento em Word, no Google Docs ou no próprio LinkedIn direto, na verdade, tanto faz, pensando na questão da prática. Mas eu recomendo que você tenha um documento, que você registre isso, porque se você precisar enviar de alguma outra forma, você consegue disponibilizar isso, né, para um profissional em um processo seletivo. E a primeira sessão se chama dados pessoais, mas não precisa escrever lá em cima dados pessoais, e aí vem seus dados pessoais. Porque, por exemplo, se eu escrevo alguma coisa, @gmail.com, eu entendo que isso é um e-mail. Então, eu não preciso nem escrever e-mail, essa informação. Eu posso já ir direto. Com isso, eu já vou ganhando espaço. Então, às vezes, tem pessoas que colocam muitas linhas só para falar dos dados pessoais e não tem necessidade. Então, a ideia é realmente que você consiga trazer isso de uma forma mais objetiva. E também não precisa colocar um título lá em cima que diz assim, currículo. Porque a própria estrutura do documento me mostra que aquilo é um currículo. Então, o título é o seu nome. E aí você já vai direto. E aí você consegue
fazer com que sobre espaço para usar esse espaço para outras informações mais importantes. Uma última dica sobre os dados pessoais, que parece óbvia, revise. Eu já recebi currículos enquanto recrutadora que não tinham telefone ou e-mail, ou que o telefone tinha um dígito errado. Então, imagina, uma super oportunidade e não puderam entrar em contato com você. Então, não se esqueçam de realmente colocar essas informações, leia até em voz alta, para ver se elas estão corretas. A segunda seção que eu recomendo é a de objetivo. Aqui, por muito tempo, antes de saber o que eu sei hoje, a minha seção de objetivo estava escrito assim: quero contribuir para a empresa enquanto eu desenvolvo a minha carreira. É bonito, mas não disse muita coisa sobre mim. Esse texto pode ser eu me candidatando para uma vaga no RH, uma vaga na logística, uma vaga na engenharia de produção. Esse texto não diz muita coisa. Então, é muito importante aqui trazer algo mais específico. No slide seguinte, eu trago um exemplo de como fazer isso. E lembre também de incluir o exemplo de vaga. Perdão. Então, lembre de trazer um exemplo de vaga. Então, tenho interesse em posições como estagiário de e coloca a área. Parece óbvio, se eu estudo gestão em recursos humanos, é óbvio que eu quero um estágio em recursos humanos. Tudo bem, mas torne-se explícito. Inclusive por causa das palavras-chave, né? A gente quer que os sistemas encontrem vocês. E quando eu falo de sistemas, eu brinco que é o robozinho, né, que vai te encontrar. Mas, na verdade, pessoal, é muito mais um sistema tipo Google, que você busca palavras e eu preciso encontrar essas palavras nesse documento. Então, não tem um grande segredo. É colocar palavras que se conectam também com a vaga. A terceira seção é a de educação. Nesse caso, é importante mencionar quando você começou o curso, se você quiser, se você já tiver terminado, colocar quando terminou, ou então colocar que você está cursando, ou que está em andamento. Coloca o nome do curso, o nome da instituição, essas informações são importantes. Tem uma outra seção que vem na sequência, que é de cursos extras. Cursos extras são todos aqueles cursos que não são nem graduação, pós-graduação, mestrado, e são, no item 3, que é a educação, são formações acadêmicas, algo que te dá uma titularidade. Agora, nos cursos extras, são os cursos além disso. E tudo bem se for um curso mais antigo, desde que você se lembre do conteúdo. Tudo bem se for um curso mais curto, desde que ele tenha relação com a vaga. Então, eu já fiz cursos que não tem nada a ver com a área de mentoria de carreira. Eu sei que aquele conteúdo me trouxe algo relevante, mas se eu fosse construir um currículo hoje para atuar com RH, talvez eu não incluiria, porque eu quero mostrar que eu tenho um determinado foco. Eu vou sempre, novamente, conectar com a vaga. Então, essa é uma forma, falando de se inserir no mercado, eu entender o que eu quero, onde eu quero me inserir no mercado, em que tipo de vaga eu quero me inserir no mercado. E aí, a partir disso, eu consigo lapidar esse discurso para trazer isso de uma maneira mais interessante e que o recrutador olhe e perceba mesmo essa conexão. No item 5 das experiências, esse aqui é bem importante e eu recebo muitas dúvidas, especialmente de pessoas que estão na faculdade, sobre, e se eu não tenho experiência? E aí eu quero fazer uma provocação. Se você se identifica com essa afirmação, você realmente não tem experiência ou você só não tem a experiência num formato formal? Porque você ter um registro na sua carteira de trabalho, com certeza, é uma experiência, mas você fazer um freela, fazer um bico, projetos de extensão, você não vai ter um registro na sua carteira, mas você se envolveu em algo prático, voluntariado. Então, existem vários cenários, a iniciação científica, tudo isso é algum tipo de experiência. A iniciação científica se conecta muito com a questão dos estudos também, mas você teve uma vivência prática. Se a gente for pensar no aprendizado, ele envolve muitos formatos. Tem o aprendizado formal, que você vai lá numa sala de aula ou no EAD e você estuda. Ou você lê um livro, existem vários caminhos para você aprender de maneira mais formal.
Mas a experiência é tudo que você aprendeu de maneira prática, mão na massa. Então, se você colocou a mão na massa, isso é experiência, mesmo que tenha sido de maneira informal. E eu me lembro que quando eu fui buscar o meu primeiro estágio, eu mencionei que eu tinha sido professora de inglês. E quando eu fui conseguir esse emprego de professora de inglês, eu mencionei que eu tinha sido voluntária num projeto em que eu ensinava idosos a usarem o computador. E por que tudo isso se conecta? Porque o ensino de pessoas idosas a usarem um computador eram pessoas de 80 anos, que realmente na época não tinham nenhuma noção de tecnologia. A gente chamava, inclusive, de monitoria de informática na época. Isso foi lá por 2010, mais ou menos. Então, isso significa que para fazer essa atividade, eu preciso ter didática, eu preciso ter paciência, eu preciso ter uma certa habilidade para poder ensinar algo de uma forma traduzida para alguém que é leigo naquele assunto. Então, eu nasci, quando eu era criança, foi quando começamos a ter computadores em casa. Então, para mim, isso já era muito mais natural. Essa habilidade didática foi útil depois para eu ensinar idiomas. Depois, quando eu fui trabalhar com comunicação interna, que foi um dos estágios que eu fiz, na Tilibra, inclusive, foi muito importante, porque como alguém que atuava com comunicação interna, eu estava inserida dentro do RH. E dentro do RH, eu precisava tirar dúvidas de funcionários sobre qualquer tipo de tema. E são pessoas com perfis muito diversos, de diversos departamentos. Então, eu precisava dessa habilidade de paciência, de didática, de escuta, de boa comunicação, para poder navegar, né, por essa situação. Então, quando a gente conta isso, né, num processo seletivo, fica mais fácil mostrar que algo vai se conectando, ou seja, quando eu fui buscar o meu primeiro estágio, eu não cheguei de mãos abanando. Assim como eu não cheguei de mãos vazias quando eu fui buscar o meu primeiro emprego, porque eu tinha participado desse projeto voluntário e outras coisas. Eu me lembro que na época da escola, eu sempre gostei de me envolver em eventos, então eu já fui líder de gincana, eu jogava vôlei, então eu fazia parte de um time. Se eu quero mostrar que eu tenho trabalho em equipe, por exemplo, eu mencionar que eu pratiquei um esporte coletivo, pode ser até uma forma de trazer isso. Não estou dizendo que você precisa incluir o seu time de vôlei no seu currículo, mas pode ser algo para ser mencionado numa entrevista. Se você quer enfatizar que você tem trabalho em equipe, e de todas as coisas que você faz, você mencionar que o seu hobby é um esporte coletivo, essa pode ser uma estratégia interessante. Então, a gente pode pensar, eu brinco que é como se você pegasse uma laranja, espremesse até a última gota, o que eu tenho, que eu posso usar, que tem a ver com a vaga que eu tenho em questão. O que eu tenho que eu consigo fazer algum tipo de conexão. Não estou dizendo para inventar coisas, é fundamental. Vamos falar o óbvio, né, para deixar oficializado, jamais traga uma informação que não seja verdadeira. Sempre seja honesto. Mas eu posso ser honesta e ainda assim valorizar o que eu tenho, em vez de só fazer uma descrição muito básica do que eu fiz até aquele momento. O próximo item aqui, o item 6, é sobre os idiomas. Caso você tenha apenas o português e estiver tentando vagas no Brasil, aí não é necessário incluir essa seção. Mas se você estiver tentando vagas em empresas que peçam outro idioma, você pode colocar, ou mesmo que a vaga não peça, eu adicionaria. Então, se você tem algum nível de inglês, por exemplo, adicione. Mesmo que na vaga de estágio isso não seja pedido, porque, por exemplo, numa empresa multinacional, o recrutador pode olhar e pensar, bom, para estágio, a Valesca não vai precisar do inglês, mas ela vai poder já abraçar alguns outros projetos, porque não é pré-requisito para a vaga, mas ela vai poder me ajudar com mais atividades por ter o conhecimento nesse idioma, ou o espanhol, ou qualquer outro que você conheça. Então, idiomas é interessante colocar. E aqui, coloque o idioma e o nível. Eu não recomendo, por exemplo, ficar enrolando muito. A fala é básica, a escrita é... Coloca apenas um. E se você tiver na dúvida, você tem duas opções.
Opção 1, faça um teste de nivelamento para saber qual é o seu nível naquele idioma. Opção 2, se você tiver habilidades diferentes, tipo, eu consigo ler textos mais avançados, mas a minha fala é mais intermediária, então vamos prometer o inglês intermediário. É melhor prometer menos e entregar mais do que criar uma expectativa de que é tudo avançado, ou ficar enrolando muito, e então, porque a fala é isso, a escrita é aquilo, e isso vai se tornando muito... Isso são ruídos na comunicação. Então, em vez de você ser objetivo, o recrutador continuou confuso sem saber exatamente qual é o seu nível. Então, seja claro sobre o nível ali do idioma. E no caso dos softwares, que é a última sessão, aqui entram softwares, tecnologias, linguagens de programação, né, tudo que envolve esse cenário. A gente pode alterar o título dessa sessão, dependendo da sua área, mas a ideia aqui é, novamente, né, igual nos idiomas, mostrar quais são as ferramentas que você tem conhecimento e qual é o nível. E, novamente, você pode buscar algum tipo de teste de nivelamento, se houver, ou até conversar com alguém que domina aquela ferramenta, para você ter uma noção se o seu Excel, ele é básico, intermediário, ou será que isso já é avançado? Então, eu buscaria ter pelo menos uma referência. Provavelmente, durante o processo, o profissional de RH vai te fazer algum... Se for necessário para aquela vaga, essa pessoa deve perguntar, mas o que você sabe fazer no Excel? Então, você vai ter oportunidade de falar disso com mais detalhes, ou até fazer algum teste, se isso for parte do processo seletivo. Mas é importante dar pelo menos uma direção. É diferente de eu só colocar assim, Photoshop, e sair correndo, e não falei mais nada. Então, fica faltando alguma coisa. Então, eu recomendo mencionar esse nível. E aqui eu trouxe também alguns exemplos de artigos e materiais extras que vocês podem consultar. Se você digitar no Google o título desse artigo, com certeza você encontra. E se não encontrar, se eu colocar meu nome na frente, que é certeza, não vai ter outra Valesca Petec que escreveu o mesmo artigo, né, dentro do mesmo tema. Então, o primeiro artigo que eu acredito que pode ajudar para que vocês se aprofundem nesse tópico, ele fala sobre a diferença do currículo padrão, que é aquele basicão, meio boring, meio, ok, fiz tal coisa. Ou o currículo estratégico, que aí ele já está trazendo elementos como esses que nós comentamos. Então, por exemplo, se eu for falar da minha experiência como recrutadora, e eu falo que eu cuidava dos processos seletivos, isso fica meio básico. Agora, se eu falar que eu era responsável pelos processos seletivos, do início ao fim, desde o alinhamento com o gestor até a integração do funcionário, que isso valia para todos os níveis hierárquicos, que eu também cuidava do programa de estágio da Volvo, e que eu já revisei mais de 20 mil currículos, e que eu seguia políticas globais da empresa, da Volvo. Então, eu estou trazendo informações verdadeiras, mas de uma maneira muito mais interessante do que simplesmente dizer, cuidava de todos os processos seletivos, porque isso acaba se tornando algo muito básico. Então, a ideia aqui é trazer um tempero a mais, trazer um pouco mais de persuasão para esses textos. E aqui o segundo artigo, ele fala sobre soft skills. Soft skills são aquelas habilidades comportamentais, por exemplo, o trabalho em equipe, que nós já mencionamos. Então, por exemplo, eu já tive no meu currículo, acabei de ver aqui uma pergunta do Roberto, quais erros os jovens profissionais costumam cometer ao tentar se inserir no mercado? Olha, eu acho que eu poderia pontuar 2. O primeiro é tentar ser o que ele não é, então ele tenta criar um personagem focado em agradar o recrutador, tipo, nossa, eu vou escrever tudo aqui pensando na vaga, mas aí ele desliza nessa honestidade, então ele tenta criar um personagem, ele vai para uma dinâmica de grupo e tem um comportamento que ele não teria em outro momento, então isso é bem importante. Então, cuidado para não criar um personagem querendo agradar, e isso, na verdade, acaba te atrapalhando. E o segundo ponto, que na verdade é até o que causa, uma das causas desse comportamento, além da insegurança, é a falta de autoconhecimento. Muitas vezes eu já entrevistei profissionais assim, experientes,
que quando eu perguntava quais são os pontos que você gostaria de melhorar em você mesmo, a resposta foi, não sei, nunca parei para pensar nisso. E assim, é claro que a gente, né, não é a hora de você abrir o seu coração e contar as suas maiores dificuldades na vida, mas todos nós temos pontos a melhorar. E se eu não tenho nem consciência disso, é muito mais é pior. É melhor se eu for a candidata que fale, olha, eu já identifiquei que eu tenho essa dificuldade e estou trabalhando com ela dessa forma. E estou melhorando ela dessa forma. Então, eu estar consciente sobre uma dificuldade, assumir ela, admitir ela e mostrar como eu estou lidando é muito mais interessante do que eu fingir que zero defeitos, não tenho nenhuma dificuldade, está tudo ótimo, me contrate porque eu sou perfeito. Porque ninguém é. Então, acho que um erro seria tentar parecer uma coisa que você não é e também não saber quem você é, porque você não consegue construir essa estratégia. E voltando aqui, falando das soft skills, esse segundo artigo, eu falo sobre como falar delas sem citar explicitamente. No passado, os meus currículos, antes de eu saber o que eu sei hoje, eu tinha uma coluna escrito assim, habilidades. E aí eu colocava lá, por exemplo, trabalho em equipe. Só que é meio que eu virar para o recrutador e falar assim, eu sou legal. Ele vai falar, tá, talvez você seja, mas eu não sei se você é legal. Qual evidência eu tenho de que você é? Então, o caminho é eu trazer, por exemplo, que dentro daqueles processos que eu cuidava, envolvia equipe de tal e tal departamento, ou um número determinado de pessoas naquele projeto, mencionar que eu fazia isso com outras pessoas. Então, esse artigo, ele fala bastante sobre isso. E o próximo que eu trouxe aqui é um post, na verdade, em que eu trago um modelo de como melhorar esse texto do objetivo. Então, em vez de colocar assim, aquele genérico, eu quero crescer com a empresa, eu coloco, eu estou buscando contribuir para o desenvolvimento de projetos e produtos, desde a concepção até a entrega, com foco na otimização de recursos. Tenho interesse em posições como analista de projetos e analista de produtos em nível pleno. E esse era um cliente que ele tinha o sonho de trabalhar na Embraer, então ele colocou no setor aeronáutico. Na época, ele buscava estágio, e aí depois, né, ele seguiu na empresa, hoje ele é funcionário lá, mas é uma forma de mostrar que eu entendi do que se trata a vaga, e exatamente o que eu estou buscando para a minha carreira. Então, esse texto do objetivo, ele pode ser construído de uma maneira bem mais atrativa. E falando um pouquinho sobre entrevista, a estratégia é muito parecida com o que nós falamos até agora. Então, eu quero me inserir no mercado de trabalho, eu vou me posicionar por escrito, no currículo, no preenchimento do meu perfil do LinkedIn, no preenchimento do meu perfil da GUP. E é bem interessante mencionar essa questão das plataformas, porque eu estive na GUP em dezembro do ano passado, e aí eu faço parte, então, de uma primeira turma de GUP Experts, ou seja, eu e outros mentores de carreira fomos convidados para conhecer mais dos bastidores da plataforma, como funciona, para a gente poder ter mais conhecimento e orientar os candidatos de uma maneira mais adequada. E aí eu fiquei muito feliz porque eu vi que eu já vim orientando da maneira correta, que é pensar nas palavras-chave, mas também construir esse texto de uma maneira que, quando o ser humano for ler depois, esse texto fique muito claro. Então, a mesma estratégia que a gente está aplicando aqui, uma observação também sobre a GUP. A GUP, o LinkedIn, as duas são plataformas de jornada única. Então, eu não tenho um perfil da GUP para cada vaga e nem um LinkedIn para cada vaga. Eu tenho um LinkedIn, eu tenho um perfil na GUP. Ou seja, não faz sentido eu ficar tendo muitos currículos. Até porque eu sou a mesma pessoa. Então, é bem importante ter toda essa coerência na sua estratégia de carreira e na forma como você se posiciona para poder se posicionar de uma maneira mais específica. E aí isso se aplica às plataformas também. E agora, falando da entrevista, a gente vai seguir a mesma linha. Só que agora é comunicação verbal. Então, a gente vai pensar nessa comunicação, planejar todo esse momento, pensando no público. Quem é meu público na entrevista? Geralmente, primeiro, um profissional de RH, posteriormente, a pessoa que for líder daquela posição.
Ou seja, essas pessoas não vão ter muito tempo. Quando me perguntarem meu nível de inglês, não é para eu ficar rodeando, então, porque aí que eu comecei o curso, eu tive que parar, porque aconteceu isso e tudo mais. Tudo bem, mas agora qual o seu nível é qual mesmo? Seja mais direto. E para isso acontecer, eu preciso me planejar, senão eu chego lá na hora, já estou nervosa, e eu tenho que inventar o que falar. Por isso é fundamental fazer preparação. Antes de saber o que eu sei hoje, eu pensava, sou uma pessoa comunicativa, é só eu ir, vai dar tudo certo. Depois que eu saí da minha primeira entrevista, eu cheguei em casa, pesquisei no Google algumas dicas, só para saber se eu tinha ido bem, e aí eu enxerguei como eu tinha ido mal, porque eu tinha feito todo o oposto do que eu encontrei de orientações. Então, hoje eu entendo, na época eu não sabia, queria eu ter tido uma palestra dessa na época da minha graduação, para eu poder acertar um pouco mais. Mas, falando da entrevista, pensando na comunicação verbal principalmente, a comunicação inserida nesse contexto da entrevista e também em outros, ela não é só sobre o que você fala e nem só sobre como você fala. Eu posso trazer a mesma informação com tons de voz diferentes. Isso também já vai afetar. Mas é também sobre como o outro compreende, que aí é onde entra o que eu mencionei no início. Ah, mas o RH, ele não vê o meu potencial. Pode ser, mas como você está falando desse potencial? Como que você está se apresentando? Você sabe qual é o seu potencial? Se você não tiver clareza disso e não conseguir comunicar isso, o RH não vai ter a bola de cristal para identificar. Pode ser que essa pessoa sente, leia nas entrelinhas. Pode ser. Mas lembra, geralmente o recrutador ele não vai ter muito tempo. Imagina, se eu tenho 800 currículos para olhar para uma única vaga, como que eu vou parar para ver lá nas entrelinhas, buscar lá no fundo, potencial de cada uma daquelas pessoas? Então, não significa que o profissional de RH não tenha empatia ou consideração, mas é que realmente o processo, ele demanda uma certa velocidade, então não dá para a gente ficar mergulhando, buscando. O ideal é você conseguir se posicionar de uma maneira muito clara. Eu li na primeira vez e já entendi, e na entrevista também ficou muito claro, porque isso também me transmite confiança. Em vez do candidato que fica se contradizendo ou trazendo isso de uma forma confusa, vai me dar uma sensação de será que esse candidato sabe bem o que ele quer? Inclusive, é sobre isso que esse artigo aqui fala, a diferença do candidato running from e o running to. O running from é correndo de. É quando você está num trabalho que você não gosta e você fala qualquer coisa que me chamarem eu tô indo. Ou então estou desempregado, qualquer coisa que me chamar eu tô indo. Ou então eu só quero um estágio, qualquer coisa que vocês me oferecerem eu vou. Pode ser que dê certo, sim. Mas as suas chances aumentam quando você é um candidato running to. Quando você não precisa ter todas as respostas da sua vida ainda, você está descobrindo. Mas, por exemplo, as disciplinas que você mais gosta já são algumas pistas de áreas que você mais se interessa. Se na sua iniciação científica você decidiu pesquisar algo em específico, é porque você já tem algum tipo de afinidade. Isso facilita para você sinalizar para o recrutador para onde você está indo. Então, imagina um candidato que não tem muita clareza do que quer, versus um candidato que diz: ainda estou descobrindo mais sobre a minha área de atuação, porque eu estou finalizando o segundo ano da minha graduação, mas eu já percebi que eu gosto muito de disciplinas que envolvam a área X e Y. E por isso essa vaga me chamou a atenção, porque eu vi que essa vaga de estágio tinha a possibilidade de atuar no departamento X, que é uma área que eu gosto muito. Então, por isso que eu me interessei e já fiz A, B e C voltados a esse tema X, então acredito que eu seja um bom candidato para essa posição. Eu estou inventando o texto aqui agora, então dá para melhorar, mas é um candidato que ele chega com muito mais segurança. Isso significa que o recrutador vai olhar e pensar, ok, primeiro, atende os requisitos da vaga? Beleza. Segundo,
essa pessoa sabe o que quer, ou pelo menos dentro, né, das possibilidades, da idade, da experiência, da vivência, ela parece saber pelo menos o caminho que ela quer seguir. Ou seja, eu tenho bem menos chances desse candidato falar daqui 3 meses, eu não gostei não quero mais ficar aqui na empresa. E aí eu vou ter que fazer esse processo seletivo todo de novo. Então, é interessante pensar no que você quer para poder transmitir essa confiança depois ali para o recrutador. E eu sei que quando se fala de entrevista, tem o fator nervosismo. Esse artigo, ele é muito bacana, porque eu escrevi em parceria com uma colega, que ela é doutora em comunicação, e ela tem uma especialidade em neurociência da comunicação. E aí nós escrevemos esse artigo juntas para falar sobre como a neurociência pode te ajudar a trabalhar essa questão do nervosismo. Então, por exemplo, o nosso cérebro, ele, diante de uma situação de nervosismo, de alerta, a reação que o nosso corpo tem, ela não é muito diferente se eu tenho um leão na minha frente pronto para me devorar, bem época das cavernas mesmo, vou colocar dessa forma, assim, né, lá bem antigamente, ou se é um recrutador. Então, qualquer situação que pareça um alerta, ela vai trazer esse tipo de emoção. Então, meu cérebro vai liberar substâncias no meu organismo que vão me fazer suar, vão me fazer gaguejar, vão me fazer ficar nervosa, a minha mão vai tremer, a minha voz não vai se manter, e nem é pela dor de garganta, pode ser um nervosismo mesmo. Então, esse momento da entrevista, quando a gente está muito nervoso, ele atrapalha muito, porque eu não consigo me acalmar, eu não consigo pensar direito, eu não consigo raciocinar, então eu não consigo me comunicar. Então, a sua comunicação boa, ela começa quando você gere melhor as suas emoções. Isso não significa que você nunca vai sentir o frio na barriga. E um pouco do nervosismo, é normal. Mas eu espero que vocês se deparem com recrutadores mais amigáveis também. Eu já fiz entrevistas como candidata, em que o recrutador parecia mais parecia um interrogatório, e aí isso, com certeza, deixa o candidato muito mais nervoso. O que eu costumava fazer, quando eu percebia o nervosismo, era tentar acalmar a pessoa, dar um copo d'água, e geralmente eu falava, tudo bem, vamos começar de novo? Dava para perceber até os ombros, que aí entra a questão da linguagem corporal também, parecia que os ombros desciam, a pessoa respirava fundo, e começava de novo. E aí a conversa fluía muito melhor. Eu conseguia realmente ouvir aquela pessoa. Então é muito importante, dentro das suas possibilidades, cuidar dessa questão das emoções, para que você consiga se comunicar de uma maneira mais clara e que tenha toda aquela questão da estratégia. E um terceiro item aqui, eu não vou falar muito dele, mas depois vocês podem conferir, que é o que perguntar na entrevista. Então, se preparar para suas respostas é importante, mas observe também que você pode demonstrar o seu match com a vaga quando você escolhe quais perguntas trazer. Então, esse é um artigo que pode ser inspirador também. E falando do LinkedIn, Gup, né, são plataformas, mas o LinkedIn ele tem algo especial, que ele é um currículo online. Então, você está lá com seu perfil disponível 24 horas por dia. Então, você nem está se candidatando para vagas, mas se ele estiver bem preenchido, pode ser que as pessoas até te encontrem. Mas, além disso, o LinkedIn também, ele é uma rede social. Então, quem não tem LinkedIn, pessoal, faça um LinkedIn, muito importante. E quem tem, e quem vai criar, me adicionem no LinkedIn. Depois a gente continua conversando por lá. Mas o LinkedIn tem ele é uma rede social originalmente. Então, no LinkedIn, eu consigo ter acesso ao presidente da empresa que eu tenho interesse em trabalhar. Eu consigo ter acesso a profissionais de RH, do recrutamento e seleção daquela empresa onde eu quero trabalhar. No LinkedIn, eu consigo ter acesso a um ex-aluno da faculdade onde eu estudo, que hoje já se formou e que hoje já é funcionário daquela empresa que eu quero trabalhar. Então, eu consigo ter acesso a pessoas que poderiam me conectar com oportunidades. Então, é bem importante lembrar
que o LinkedIn ele não é só um currículo online, mas também recomendo que, antes de chamar as visitas, vamos organizar a casa. Então, preencha bem esse perfil, deixa ele bonitão, porque aí quando você tiver a possibilidade de interagir com essas pessoas, elas vão visitar o seu perfil e vão ter uma boa impressão. Então, é bem importante alinhar os dois, tanto o preenchimento e estratégias para poder se conectar com essas pessoas, conversar no inbox, nos comentários. Tem muitos caminhos no LinkedIn que você pode considerar para fazer networking. E perceba que até agora eu nem falei que você tem que postar nada, mas você também pode produzir conteúdo por lá. E falando do networking, mas para alinhar, né, o sentido do termo, é sua rede de contatos. Então, eu consigo ter acesso a todas essas pessoas, e a sua rede, um ponto importante é, a sua rede de contatos, ela já existe, você cuidando dela ou não. A sua imagem profissional, o que as pessoas percebem de você, já existe, você cuidando dela ou não. Então, os professores que você conhece, que pode ser que alguém... Eu tinha essa prática na Volvo, pelo menos, eu tentava contato com os coordenadores e falava, estou com dificuldade de achar um candidato aqui, você não conhece ninguém? Você tem alguém para me indicar? Tem algum aluno que se destaca? Alguém que é engajado? Alguém que se dedica? Que tem bons conhecimentos técnicos, mas que, além disso, tenha outros elementos? E aí isso geralmente nos ajudava. A indicação não garante a vaga, mas ela possibilita que essa pessoa, que eu tenha como recrutadora, um pouco mais de repertório sobre esse profissional. Então, se eu sei, por exemplo, que já veio uma recomendação de que, olha, essa pessoa aqui, ela trabalha muito bem em equipe, trabalhei com ela em outra empresa, vale a pena entrevistar. Quando eu vou entrevistá-la e ela me afirma que ela tem uma boa habilidade de trabalho em equipe, eu tenho outros elementos que também me ajudaram a perceber que isso provavelmente é verdade. Então, a indicação não garante a vaga, mas ela pode ser interessante. E aproveitem esse momento, né, da vida para começar a plantar. Porque o professor que você interage hoje, o colega de faculdade, o colega de outro curso, eu posso dar um exemplo. Recentemente, eu estive na Unesp, que é onde eu me formei, e eu voltei da Unesp, quase 10 anos depois de formada, para dar uma palestra falando de temas similares ao que nós estamos falando hoje, dentro, né, da Semana de Engenharia, nós falamos sobre isso, e quem me convidou para esse evento foi uma professora que hoje, né, ela é professora dentro dos cursos de engenharia da Unesp em Bauru, mas ela foi minha aluna de inglês em 2011. Então, claro que você não precisa esperar todos esses anos para colher frutos de ações de networking, mas elas podem surgir mesmo muitos anos depois. Então, é bem importante não esquecer. Você não está... eu tive uma cliente que ela, inclusive, me contou que o primeiro estágio dela, ela conseguiu porque ela chamou a atenção de uma pessoa numa festa da faculdade, festa de república mesmo, porque era alguém que eles começaram a conversar, e aí ele falou de alguma coisa do trabalho, e aí ela falou de alguma coisa, e depois da festa, eles, né, entraram em contato um com o outro, e aí ele falou, olha, eu lembro que você me disse que você estava buscando isso aqui onde eu trabalho tem uma vaga nessa linha, se inscreva, tá aqui. E ela não tinha nem ficado sabendo que a vaga estava aberta, porque ela não estava acompanhando aquela empresa. Então, não necessariamente vai te garantir a vaga, mas pode te conectar com esses pontos. E não sou eu que estou inventando isso. Existe uma teoria de uma pessoa chamada Mark Granovetter, que ele fala sobre os laços fortes e laços fracos. Os laços fortes são as pessoas com quem nós já temos muita proximidade. Então, seus amigos, familiares, pessoas muito próximas, elas são super importantes na nossa vida, mas se elas soubessem de oportunidades, elas já teriam te falado, provavelmente. Agora, são nos laços fracos que residem as oportunidades. É alguém que conhece alguém que ficou sabendo, que sabe de uma vaga, ou de um curso, ou de um livro, ou de alguma coisa que pode te trazer uma referência que vai te ajudar a avançar na sua carreira. Então, pensando, né, em gerar oportunidades,
é muito importante a gente também adicionar essa questão dos contatos. E aí, para a gente fechar, né, vou deixar um momento aqui também para tirar as dúvidas, a ideia realmente é colocar a mão na massa. Então, assim, recapitulando, ter clareza do que você busca, ainda que você não tenha todas as respostas, mas pelo menos tenha um direcionamento. Tendo esse direcionamento, organize isso por escrito, para ser replicado no currículo, no LinkedIn, em outras plataformas. Organize isso num discurso que você vai trazer ao vivo e verbalmente ali na entrevista e mantenha esse posicionamento na hora de interagir com outras pessoas, tanto online quanto offline. Então, eu espero muito, né, que essa nossa conversa traga insights para que vocês consigam colocar a mão na massa. E aí, para a gente fechar, então, eu trago essa frase de que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu amo essa frase, ela está em vários processos de mentoria, vários serviços meus, eu trago esse ponto, porque quando a gente não tem clareza, qualquer coisa que aparece a gente vai abraçando. E eu entendo que nessa fase, nesse momento, né, da universidade, quando a gente não sabe muito bem o que quer, você vai abraçando oportunidades para ir ganhando experiência e descobrindo que você fez um estágio e realmente não quer nunca mais voltar para aquela área, ou você fez um estágio e gostou muito e quer continuar naquela área. Então, as experiências são válidas, mas quanto mais o tempo vai passando, quanto mais você vai tendo vivências, mais claro vai ficando o que você quer e o que você não quer. E aí é o momento em que você percebe que nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Então, mantenha isso em mente, se abra para vivenciar experiências, mas também tenha algum tipo de foco. Isso pode te ajudar para não se desviar muito, para não ir para um caminho que não tem nada a ver com o seu perfil. Então, é buscar sempre esse equilíbrio. Não se fechar demais, mas também não agir de forma com zero foco, porque isso pode te tirar de um caminho interessante. E aqui eu encerro, já vou abrir para perguntas, mas aqui estão os meus contatos, quem quiser acessar. Como já foi mencionado no início, no valescapetec.com/contato, você tem acesso ao meu WhatsApp, ao meu LinkedIn, Instagram e outros canais também, para que você possa entrar em contato comigo, se quiser conversar. Como dá para perceber, eu falo bastante, adoro conversar, sou super acessível, então fique à vontade para me mandar uma mensagem. Se quiser, nesse mesmo link, dá para acessar um agendamento para a gente conversar ao vivo por 30 minutinhos. Então, esse é um outro caminho também para a gente se falar. Muito obrigada, pessoal. Agora vou ficar à disposição caso tenha mais alguma pergunta. Oi, Valesca, obrigada pela belíssima exposição aí. Tivemos muitos comentários, né? O pessoal todo animado, fazendo perguntas, e perguntas bastante relevantes, né? Gostei bastante da interação dos alunos, então eu quero parabenizar os alunos e também a palestrante, e agradecer, obviamente. Obrigada. Foi muito bom, acho que esse tema, ele é assim, às vezes é mudar uma chave mesmo, né? Igual você falou, a gente tem que ter, assim, uma direção para poder mudar a chave. E eu gostei muito dessa última frase que você colocou. Se a gente não tem para onde ir, qualquer lugar serve. Então, principalmente para os ingressantes, né? Às vezes eles chegam um pouco, ai, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Mas tenham certeza, não desanime no primeiro, não desanimar no primeiro obstáculo, né? Porque vão surgir vários, né? E a gente precisa ser persistente, precisa ser resiliente. E hoje a professora aí, Valesca, trouxe algumas dicas aí bastante valiosas no momento da construção da vitrine nossa, né? Nossa vitrine. O que a gente tem para oferecer aí para as empresas? Eu vou passar a palavra para alguma professora que queira fazer algum comentário, e aí depois eu pego, que eu fui selecionando as perguntas. Tem bastante perguntas, e aí a gente não vai conseguir fazer todas. Mas aí eu selecionar algumas aqui. Aí, alguma de vocês se habilitam? Nossa! Adorei, todo mundo! Posso começar, Valesca? Que delícia! Nossa, eu compartilhei de muitos momentos com você. Tenho as atividades muito parecidas com essas, né? Eu também
faço palestras desse ponto, e aí é gostoso a gente ver uma pessoa que está tão ativa, né, uma Gup Expert, falando, né, dessa mesma trilha que eu também falo, então a gente vê que a gente está no caminho certo. Fiquei muito feliz. Falo assim, muitas das coisas que você compartilha também. E eu Estamos queria, na mesma na verdade, linha, né? colocar um ponto que eu vejo que os alunos falam muito, né? Uhum. Isso, exatamente. Que assim, você colocou muitas coisas, mas eles ficam muito preocupados, né, com as experiências. Você comentou aqui, né? Não é a experiência que tem na carteira de trabalho, mas eu não tenho na minha carteira. Não tem problema, a gente está falando de hard skills e soft skills, e isso não é a carteira de trabalho, né? Aliás, até a carteira de trabalho hoje, se a gente pensar, ela nem existe mais, né? Hoje ela virou digital, então as coisas estão se transformando. Mas quanto em relação à quantidade? Eu troco muito de emprego, ou eu fico muito tempo no mesmo emprego. O que é bom, o que é ruim? Eles me questionam muito isso. Geralmente, as mentorias que eu dou, as pessoas falam, e aí, compensa eu colocar tudo? Não compensa? Qual que é? Isso é uma dúvida minha. Qual que é a sua opinião quanto a isso? Eu acredito que, assim, é difícil falar o que é o certo e o que é errado, porque cada pessoa teve uma vivência diferente, né? Eu não trago muito esse tema porque é uma experiência antiga, mas eu tive um estágio que durou 3 meses, porque eu entrei e eu descobri que eu não me dava bem em agência de publicidade. Eu falei, bom, não é o meu rolê é outro, vou buscar outro caminho. Eu não falo tanto disso por não ser um item que se conecta com a minha experiência hoje, mas também não é uma informação que eu escondo. Então, no meu LinkedIn tá lá, fez parte da minha história. E eu me lembro que na época eu tinha muito essa visão, meu Deus, o mercado vai achar que eu não sou comprometida, mas eu acho que depende também da forma como a gente explica isso, né? Então, quando eu explico que eu me identifico com um perfil de organização, ou de empresa, que tem tal perfil e tais atividades, então eu acho que a gente precisa observar cada caso, talvez tirar isso fica um buraco, e se for um buraco de um tempo maior, aí você sabe que o recrutador vai ficar te perguntando, mas você ficou parado? O que você estava fazendo? Então, isso vai trazendo ruídos para a comunicação, que era mais fácil ter deixado a informação lá, e em vez de escrever um monte daquela experiência, coloca só uma linha e passa para a próxima. Tipo, não dar tanto destaque para aquela experiência que você não gostou tanto. E se você está há muito tempo na mesma empresa, que eu atendi um profissional, que ele me trouxe esse tema, ele falou, Valesca, eu estou há 30 anos na empresa. Falei, gente, eu tenho 31 de idade, então, assim, ele não é uma pessoa tão mais velha do que eu, mas ele entrou muito jovem. Eu falei, nossa, eu consigo imaginar, mas eu não vivi isso que você viveu, mas eu consigo imaginar como é o seu carinho também pela empresa, por estar lá há tanto tempo. E ele falou, eu tenho medo do mercado me perceber como alguém que é estagnado, que eu não me movimentei. Só que aí, no caso dele, a gente identificou que não foram 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, mostrar a evolução de cargos ou a mudança de atividades é uma forma também de... Então, se eu já sei que pode ter essa visão preconceituosa de ser um profissional estagnado, eu vou mostrar o dinamismo. E se eu sei que vai parecer que, nossa, eu não paro em lugar nenhum, então eu vou mostrar que eu posso ter passado por experiências diferentes. Mas existe uma linha de raciocínio e de crescimento e que isso se costura e eu sei o que eu quero. Foi só 3 meses que aconteceu essa situação. Então, eu penso muito na narrativa e não como estar certo ou estar errado. Nossa, muito bom. Que é o que você terminou sua fala, né? Você tem que saber para onde você está indo, porque se você não sabe, qualquer lugar serve. Então, é a Alice, né? O gato fala para Alice. Isso mesmo. Então, Isso mesmo. nossa, muito bom, é isso mesmo. Você está de parabéns. Espero que os alunos, pelo que eu vi aqui, tenham captado aí bastante dessas informações que a gente tem certeza que foi muito valiosa para todos. Para mim também foi. Que bom. Obrigada.
Eu queria aproveitar também, Valesca, primeiramente, né, parabéns, foi uma delícia te ouvir, foi muito prazeroso, né, e fazer um apontamento. Aqui na faculdade, eu estou à frente do NAPSE, que é um núcleo psicopedagógico, e a gente recebe muitos alunos com diversas aflições, né, e uma delas é justamente a questão da carreira, porque a priori, né, quando nós falamos sobre a inserção no mercado de trabalho, vem quem? Quem está começando, quem está iniciando, e muitas vezes nesse atendimento a gente contempla justamente o contrário, né, que é possível sim, na atualidade, você se reinventar, se reinserir, mudar de carreira, mudar o seu rumo, né? Então a sua palestra, ela colaborou, acho que para os dois âmbitos, para quem está começando e para quem já está e de repente está se questionando, e agora, será que eu quero, né, isso ou não? Então foi muito prazeroso te escutar. Muito obrigada pela sua fala. Obrigada, eu agradeço. Valesca, também quero falar parabéns para você. Os alunos estão assim, amaram sua palestra, né? Obrigada. Eles estão com bastante elogios aqui para você. Depois você pode dar uma olhadinha, né? Eles adoraram. A sua didática é muito boa. Nossa, é muito fácil de captar o que você está passando. Então, assim, eu queria agradecer pelo conhecimento, pela sua experiência que você trouxe para nós. E quando você estava falando sobre network, eu acho que hoje a gente já está fazendo um network, né? Você trouxe o seu LinkedIn para os alunos, para eles seguirem você, para que você possa, de repente, auxiliá-los, que eles tenham dúvida, alguma coisa assim. Isso é importante. A palestra também, a gente sempre fala, participem da palestra. É muito importante. É um conhecimento que a gente fala assim, hoje não, é um conhecimento que, principalmente currículo, inserção no mercado de trabalho, que a gente busca sempre se atualizar. É importante esse tema toda vez para os alunos, porque às vezes a gente tem alguma dúvida. Eu sou uma pessoa que às vezes eu sempre tenho dúvida do que é o objetivo do currículo. Os alunos perguntam às vezes para mim, eu falo, gente, vamos colocar aqui que está o objetivo. Então, assim, eles estão aprendendo hoje o que é o mais atual com você. Então, você está deixando um legado muito importante para eles aqui, com a sua experiência e com os seus conhecimentos. Eu tenho certeza que eles aproveitaram pelo feedback aqui que eles estão dando aqui no YouTube, aqui foi muito bom. Então, assim, a gente só tem a agradecer a sua participação, né, que você trouxe para nós e para os alunos. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Então, agora eu vou fazer algumas perguntinhas aqui dos alunos, tá? Amanda Zag, ela pergunta assim, é possível ingressar no mercado de trabalho sendo recém-formado em um cargo pertinente à formação sem experiência? É possível, e eu entendo que o caminho vai ser realmente buscar outras experiências não oficiais que tenham as habilidades parecidas com o que você busca. Tem uma analogia que eu vou comentar que eu acho que ajuda a ilustrar isso. Essa caixinha aqui do meu fone, ela parece um ovo, e ela é maravilhosa para explicar o que eu vou explicar. Eu tenho um artigo sobre isso também, quem quiser depois pode me chamar, que eu mando o link, que eu falo sobre habilidades transferíveis. Então, se eu tenho lá na minha cozinha, eu tenho ovos, eu posso usar para fazer um omelete. Mas se eu quiser agora fazer um bolo, eu vou pegar o mesmo, eu vou pegar o mesmo item e vou transferir para uma nova receita. Então, eu não preciso necessariamente de ingredientes novos, mas eu posso carregar para um novo contexto. Então, a didática que eu tinha num outro contexto, eu trago para a minha vivência hoje. A sua habilidade analítica, você carrega para a sua nova vivência. Então, tudo que você tiver feito, imagino que ao longo da graduação você deve ter feito ou algum tipo de estágio, ou algum tipo de projeto de extensão, ou ainda que seja um trabalho que não tem nada a ver. Eu atendo muitas pessoas em transição de carreira, que trocam totalmente de profissão, e a gente usa essa estratégia, extrair o que você tem, que pode ser utilizado nessa nova área. Eu tive um profissional, por exemplo, que ele saiu da engenharia mecânica para TI, e pareciam universos diferentes, mas tem muitas habilidades que a gente consegue aproveitar. Então, eu buscaria nas experiências que você já teve, inclusive de vida. Algumas pessoas falam assim, mas sei lá, a única coisa que eu fiz foi ajudar o meu tio no mercadinho. Tudo bem, mas o que você fazia lá? Atendia público? Cuidava de um estoque? O que era que você fazia lá? Lembra da ideia da laranja? Espreme até a última gota, vê o que você tem que pode ser transportado para essa nova situação. Então, é possível sim.
Isso. E também eu queria aproveitar para falar que aqui a maioria dos nossos alunos, eles ingressam na graduação e já começam a fazer estágio, né? Então a gente tem um canal de estágio, inclusive eu coloquei aqui para vocês no chat. É um canal do WhatsApp que a gente manda diariamente vagas de estágios para vocês. Então nós temos convênios com os principais núcleos de estágio. Então, CIEE, NUB, IEL, AGIEL, tem a Universidade de Patativa, que também manda muita vaga para a gente. E a gente sempre, então a gente recebe e manda. E a gente não manda só aqui para o pessoal de Ribeirão Preto. Então, nós mandamos para todos os polos. Então, não deixem de participar, se cadastrar no site do CIE, do NUB, da GEL, que são agências aí de estágio que tem muita oportunidade. E nesse canal a gente coloca também todas as vagas lá. Eu acho que também, para complementar, há uma oportunidade assim, de você acabar a graduação e já conseguir algum emprego, talvez na área, seja iniciar já a graduação pensando no estágio, né? Vem dessas oportunidades que nós disponibilizamos para vocês, né? Que vocês ficarem atentos aí, não só ao nosso canal de estágio, mas ficar atento aí a tudo que tem oportunidade. Às vezes, tem aluno que começa a fazer a faculdade justamente para poder fazer o estágio aqui, ele já conseguiu, entendeu? Então, assim, eles só vão assinar o termo de estágio se ele estiver com a graduação. Então, ele começa e depois ele vê que a vida dele vai se moldando totalmente por conta da graduação. Então, a graduação hoje é um pontapé inicial, né? Então, deixem aí, pessoal, de participar também desse canal aí, que é bastante importante. Deixa eu pegar mais uma perguntinha aqui. O Roberto Soares, ele participou bastante, ele fez diversas perguntas e reflexões, tá? Eu vou pegar, assim, uma dele para a gente depois, senão vai se estender muito. Ele coloca assim, quais estratégias são mais eficazes para conseguir o primeiro emprego na área? Acho que você trouxe bastante, né, algumas estratégias aí, mas se puder falar um pouquinho, assim, bem brevemente resumido. Sim, a melhor estratégia é entender os seus pontos fortes e como eles se conectam com a vaga. Então, você enfatizar tudo que você tem, igual eu brinquei aqui falando do ovo, né? Tudo que você tem que serve para essa vaga que você está buscando, você conecta tanto conhecimento técnico, experiências e também as soft skills, que aí são essas habilidades comportamentais. Exatamente. A soft skills hoje é o que está mantendo o pessoal. Nossa, super. No serviço, né? Às vezes a pessoa é ótima, assim, tecnicamente, operacionalmente, mas se não tiver desenvolvido o equilíbrio emocional e as soft skills, assim, em geral, fica bastante complicado. A gente fala bastante na Semana da Gestão, né? A gente fala muito sobre as soft skills. Mas deixa eu perguntar mais. Aqui o Samuel, que também participou bastante, aqui não é bem uma pergunta, mas é uma reflexão, né, que ele faz para resoluções de problemas e para trazer novas ideias e garantir rentabilidade. Quando você perguntou, né, qual que é o seu objetivo para você entrar numa empresa, ele coloca, né, resoluções de problemas, trazer novas ideias, garantir rentabilidade e evolução da empresa e na própria carreira. Eu acho que faz sentido. Conectando as necessidades do negócio, da empresa, com o que aquela vaga pode fazer e que, no caso, é o que você quer fazer. Exatamente. Boa. Aí teve uma aluna que ela colocou assim, o primeiro passo, fazer mentoria com a Valesca. Vou adorar, pode me mandar mensagem que a gente conversa.
Vamos ver mais uma pergunta. Inclusive, assim, a gente falou muito de currículo, LinkedIn, entrevista, então tem os serviços voltados a isso, e também para quem quer organizar as ideias também, entender o que está buscando, que eu chamo de plano de carreira. Não aquele que a empresa disse que você tem lá dentro, mas o que você tem para você. Então, a gente aplica teste de perfil, então existe todo um processo para saber por onde ir e depois conseguir se posicionar para o mercado. Então, podem me mandar mensagem. Beleza, muito bom. Coloquei aqui o LinkedIn da professora também, né? Para facilitar vocês acessarem aí. Professoras, vocês têm alguma pergunta para fazer de algum aluno aí que vocês viram? Porque a maioria das perguntas é voltada para essa questão, né? Ai, como me colocar no mercado sem ter experiência? E aí você foi falando bastante disso, né? Uhum. Inclusive, tem dentre os artigos que eu citei, eles estão todos numa newsletter que estão no LinkedIn e também no meu site. Então, nos dois lugares vocês encontram. E tem um artigo que eu não trouxe, mas ele pode ser interessante, em que eu falo sobre como ganhar experiência sem ter experiência, que é exatamente pensar nisso, o freela, o voluntariado. Então, enquanto eu não tenho um cargo oficial, eu vou desenvolvendo essa habilidade em outros momentos. Eu tive um cliente também de transição de carreira, que ele trabalhava no PCP, Planejamento e Controle de Produção, e ele queria ir para análise de dados. E aí, para fazer essa transição, ele primeiro buscou conhecimento, aí depois faltavam as experiências, então ele começou a fazer alguns freelas e também alguns voluntariados, né, como de forma gratuita, para ele começar a ter um portfólio, uma prática, para ele poder ir para uma entrevista com mais repertório. Então, isso também ajudou nessa mudança. Foi um case bacana, porque ele conseguiu depois entrar realmente na área. Hoje ele trabalha como analista de dados, então é uma ideia de pensar que você está querendo construir como se você estivesse colhendo os ingredientes, mesmo sem ter um nome oficial. Isso é o que eu indico também, não exatamente essas ações, mas essa ideia de algo transitório para quando, por exemplo, você quer ocupar um cargo de liderança, mas você nunca teve esse cargo de liderança. Como que você vai fazer para ir vivendo a liderança de algumas formas antes de, que a gente fala muito no RH, né, de ocupar essa cadeira? Antes de sentar na cadeira que tem o título de líder, como que você pode ir agregando experiências que te permitam já colocar em prática essa liderança? Então, são caminhos indiretos que servem como um trampolim. Por isso, até na imagem do artigo, eu coloco uma imagem de natação, porque tem a ver com a ideia do trampolim, pensar que é para pegar um impulso para depois você poder ter isso oficialmente. Maravilha, obrigada. Teve uma aluna que perguntou aqui no chat, aí essa eu que vou responder porque é daqui. Ela pergunta se tem link de estágio para a cidade de Paranaguá. Na verdade, esse canal do WhatsApp que a gente tem, ele não é específico de região, entendeu? Então, assim, lá tem vagas para todas as cidades do Brasil, entendeu? Então, assim, você entrando nesse canal do WhatsApp, você vai conseguir ver se alguma das postagens que a gente coloca se encaixa para você. Mas, se você não também ficar restrita, não quiser ficar restrita ao canal, só para, nossa, vou ficar todo dia vendo se vai ter vaga para Paranaguá. Você pode entrar no site do CIEE, que é uma agência de estágio que nós temos convênio, e se cadastrar lá, tá? E nesse site do CIEE, vocês se cadastram, e lá vocês vão poder selecionar a cidade de vocês, tudo bonitinho, para qual cargo vocês pretendem, e ver se tem oportunidade, entendeu? Então, na primeira semana de aula, nós vamos trazer uma profissional do CIEE para ensinar vocês a fazerem esse passo a passo. Ela vai falar também um pouco de como fazer busca assertiva por vaga dentro do CIEE. E aí, então, vocês também vão ter essa oportunidade. Mas vocês podem fazer, assim, se está com muita ansiedade, já pode fazer, entendeu? A gente tem convênio tanto com o NUB, quanto CIEE, a AGEL, com as maiores agências de estágio. E aí, vocês se cadastrando, chega mais fácil para vocês, tá?
Mas Uma nesse boa caso, dica, pessoal. Inclusive, quando eu estagiei lá, um tempinho atrás, foi através do CIE, na ai, que época. legal. Nossa, os Uhum. nossos alunos, muitos, assim, a gente fica muito feliz, porque tem aluno que manda para a gente mensagem, falando, ai, foi por conta da oportunidade que você colocou no canal que eu consegui um emprego, e aí depois foi efetivado, entendeu? Então, assim, sempre que vocês têm as oportunidades de estágio, fiquem atentos, porque pode ser, né, abrir muitas portas. E aí, quando vão se mostrando que tem perfil para vaga, eles podem efetivar. Muitas empresas acabam efetivando os estagiários, né? Sim. Então, é bem legal. Tem aluno também perguntando do link do certificado. Eu coloquei, aí vocês vão ter que voltar um pouquinho, mas eu vou colocar novamente. Espera um pouquinho. Deixa eu buscar aqui e eu vou colocar novamente. O link do certificado vai ficar disponível de hoje, né, das 8 horas de hoje, até as 15 horas de amanhã, tá? Isso já a gente colocou no comentário, estou falando aqui novamente. Ai, mas 15:01 o link já expirou. A gente não consegue mais voltar atrás, pessoal. Então, assim, tira um tempinho, vai lá, é rapidinho, só colocar nome, CPF e baixar o certificado. E guarda esse certificado com vocês, porque depois vocês anexa lá no SGA para valer como atividade complementar para vocês. Tá bom? Então, vocês podem inclusive anexar já, né? Porque tem muitos alunos que já têm a aba de atividades complementares disponíveis, e aí vai lá e anexa. Não guardem esse certificado também com vocês. Por quê? Porque tem muitas vagas, inclusive de emprego, que conta palestras assistidas, né? Quanto mais coisinhas vocês forem colocando no certificado, mais, né, mostra que vocês são pessoas engajadas, com conhecimento e tudo mais. Inclusive, Tudo evidência, né? isso, evidências, exatamente. Vocês podem ir anexando essas palestras que vocês assistem, tá bom? Então, pessoal, é isso. Acho que a gente vai ter que encerrar por aqui, porque já passou um pouquinho do horário. Mas eu agradeço muito, Valesca, e as professoras também que estiveram aqui, a professora Lívia, a professora Carla, a professora Paola, né? Pudemos rever aí os nossos alunos. Muita gente até conhece o nome, né? É até legal. E então agradeço muito novamente para Valesca, em nome da Faculdade Metropolitana, da FATES e da FAMEF, né, que essa palestra também foi transmitida para os alunos da FAMEF e da FATES, FAMEF em Franca e FATES em Pirassununga. Então, agradeço em nome das 3 instituições a sua belíssima contribuição aqui com os nossos alunos. Muito obrigada. Eu agradeço, obrigada pelo convite, foi um prazer. Como eu falei, estou à disposição para a gente continuar esse papo e espero ter trazido uma luz, uma inspiração aí para quem está nessa fase de se inserir no mercado. Obrigada pelo convite. Com certeza. Pode ter certeza que deixou aí um legado aí para os nossos alunos. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso. E a semana que vem tem mais um encontro de férias, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre metodologia científica, se eu bem me lembro. Mas aí a gente vai comunicar a vocês. Fiquem tranquilos aí, atentos aos grupos de WhatsApp, às redes sociais e tudo mais. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso. Obrigada, boa noite. Beijos, tchau.